Namastê, bem-vinda, bem-vindo. A primeira lição que eu vou compartilhar hoje aqui contigo chama-se O mundo espiritual é uma réplica do mundo material. E a relação do Reiki com isso. É muito comum nas filosofias orientais nós enviarmos liturgias, orações, mentalizações, Reiki, para pessoas que já faleceram. E por que isso é realizado? Imagine uma pessoa que tem uma doença no coração, e ela tem a perda da vida material, nesse plano material, por um distúrbio do coração. Como nós vivemos num mundo muito materialista, a percepção que se tem, a não ser de você que busca a espiritualidade, a transcendência, o espiritismo e todas as religiões da alma, nós que temos essa visão da espiritualidade, não somos assim tão materialistas. Mas no mundo que predominantemente é materialista, a ideia de que se seu corpo físico morreu, o teu coração automaticamente foi curado. Mas esquecemos que o plano espiritual, ou os vários planos espirituais, são réplicas do mundo material. Inclusive para aqueles que estudam apometria, que é uma visão de cura espiritual muito interessante, é fundamental dentro da visão da apometria que curemos a alma. A apometria, inclusive, ensina que todas as doenças têm um fundo espiritual. Eu não necessariamente concordo com isso. Creio que muitas doenças vêm da nossa alimentação, de termos contato com ar poluído, de termos dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamentos, sedentarismo. Claro que isso está também ligado à espiritualidade, mas tem origens materiais. Agora, olhando na direção da apometria, vamos abrir o coração para isso. Muitas doenças que existem no nosso corpo físico, elas são doenças que se originaram no mundo espiritual. De certa forma, a homeopatia trabalha muito com nossa energia sutil, os florais de Bach, as curas prânicas, o Reiki. Então, se você conhece alguém que faleceu, por exemplo, com um problema no coração físico, nós devemos enviar Reiki para essa pessoa, ou oração, mesmo depois que ela tenha morrido fisicamente, porque isso não acabou, isso não findou-se. O Laércio Fonseca, que é um amigo e um estudioso dessas questões de espiritualidade, conta, ele tem uma vidência incrível, ele conta que pessoas que por vezes se suicidam com uma arma na cabeça, no plano espiritual, ela pode ter, durante muito tempo, muitas dores de cabeça. É um exemplo para você entender. Então, se alguém foi acometido de um infarto causado por um estresse muito grande, no plano espiritual também ela teria relação com esse estresse. Quando nós estudamos a vida após a morte, principalmente de pessoas que têm o corpo aberto, que são mais sensíveis, aquelas que têm uma mediunidade mais acentuada, essas pessoas, quando morrem, elas ficam muito próximas do local aonde elas viviam antes. Isso é um outro dado. Por exemplo, os judeus que conhecem muito bem a espiritualidade bíblica, eles estudam muito. Eles fazem um ritual quando alguém morre que se chama Shiva. Não é Shiva, que é o criador do yoga, é Shiva, que é uma liturgia onde eles rasgam, por exemplo, o colarinho. O homem rasga o colarinho da camisa para representar que ele está sofrendo. E nós perguntamos para esse homem, mas você acha que o morreu alguém, você rasga o colarinho no luto? Você acha que quem morreu está vendo você com o colarinho rasgado? E eles dizem, principalmente nos 7 primeiros dias, essa pessoa que morreu fica num plano intermediário, muito próximo do local que ela viveu. E animais também isso se manifesta muito. Eu vou falar disso numa outra lição aqui em seguida.
de que quando os animais morrem, eles ficam muito próximos a nós. Na própria casa até, a não sei que vai dar uma passeadinha. Mas alguém que morreu em casa, que está sofrendo muito, ou alguém mesmo que morreu no hospital, não vai ficar ali no plano intermediário entre a próxima encarnação e essa, tem um plano intermediário, chamado de nosso lar também. Quem estava no hospital não vai ficar no hospital, ela volta para a casa onde ela morava, ou aonde ela tem uma afeição, ou ainda aonde ela gosta muito. Eu creio que quando eu falecer, eu peço para jogar as minhas cinzas, porque eu quero ser cremado, lá em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, que é o lugar que eu mais gosto de viver, de estar. Então eu vou ficar por lá um tempo. Então, se você conhece alguém que morreu muito doente nessa vida, você tem que continuar o processo de cura, que eu estou falando pelo Reiki, mas seja qual for o teu processo, para a pessoa que está num outro plano. E tem pessoas que ficam muito tempo nesse outro plano, muito tempo. Até mesmo a idade de uma pessoa ou que uma pessoa vive nesse planeta, 80, 90 anos. Então, no Reiki, nós fazemos a técnica do joelho, que é enviar, imaginando que a pessoa está no teu joelho, você coloca, de fazer Reiki numa mão, na outra, de fazer Reiki à distância, imaginando a pessoa, ou no caderno de Reiki que você coloca vários nomes de pessoas, e eu seguindo uma linha muito oriental, porque na visão do oriental, esses rituais para os antepassados são importantíssimos. 7 dias, importantíssimo. Se você conhece alguém que morreu doente, está enviando Reiki, orações, porque ela não come mais, ela não respira mais, o corpo físico morreu, então ela se alimenta de orações, de amor. Isso se ela não estiver obsediada. Nós vamos estar falando disso num outro momento. E um símbolo muito forte para quem gosta de fazer esse trabalho, para quem já faleceu, se você se sente bem, se você quer enviar algo para as pessoas que você ama e estão numa outra jornada, é o símbolo Daikomyo. Daikomyo é incrível para se fazer para pessoas que já foram para o outro mundo. Ou usar o mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra que facilita a passagem desse plano para o plano intermediário da alma e do plano da alma para outros planos mais evoluídos. O Om Mani Padme Hum, quando você tem a iniciação nesse mantra, você chama uma série de entidades para te ajudar a estar enviando Reiki para o plano espiritual, que guarda isso. Todos os videntes, os médiuns apontam a mesma coisa. Ele é uma réplica, o plano espiritual é uma réplica desse mundo. Então tem pessoas que falam, eu sofro muito por amor aqui. Quando eu partir, eu não vou mais ter esse sofrimento. Talvez por você não ter o corpo físico, quando ele morre, a tendência é que você observe mais o corpo sentimental, o corpo emocional, mas esses sofrimentos ainda se manifestam. E nos 7 primeiros dias, muito mais. Por quê? Porque a pessoa está lidando com uma outra realidade. Uma outra realidade. Eu que estudo isso o tempo todo, vivo isso o tempo todo, eu tenho certeza que não vai ser fácil para mim. Não é humildade, não. Não é humildade. Eu anseio pela vida e eu me tornei um porta-voz dos animais, do planeta, eu e você. Meu propósito de vida é ser um porta-voz dos animais, do planeta, dos índios. E eu sei que quando eu sair daqui eu vou sentir muita falta disso. O próprio Gasparetto, que via entidades em tudo que é canto, conversava com elas, quando ele percebe, o Gasparetto, que ele vai morrer, ele tem vídeos disso, ele fica muito sentido. Ele chora, ele mostra toda a fraqueza que ele está passando por aquele momento. E no momento ele diz, eu não tenho medo disso, porque eu vivo em contato com mortos, mas não é fácil. É uma outra realidade. Então, o que eu falo para ti, não perca tempo, faz Reiki para quem já partiu, para curar essa pessoa em outros mundos, ok?